Professor, pílula do câncer na USP, foi quando isso? 2019, 2018? O que aconteceu? O que era aquilo? Fosfetanolamina. Qual que era a ideia? Dentro de toda essa malha de conhecimento que a gente discutiu aqui, aonde essa pílula supostamente atuaria? Ela era que aumentaria o sistema, melhoraria o sistema imunológico? Aonde que ela estava nessa sopa toda? Então, a fosfetanolamina, eu lembro que na época eu fui atrás para entender um pouco, né? Quando saiu aquela história toda da fosfetanolamina, até surpreendeu a gente porque envolvia, né, pessoas da universidade, né? E o argumento é que a fosfetanolamina de alguma maneira marcava as células tumorais para serem reconhecidas pelo sistema imune. A fosfetanolamina é um lipídio que existe na membrana de toda a célula, né? E aí você olha para esse tipo de informação assim solta, a gente chama de racional, não é um racional, uma coisa que explique um possível mecanismo de ação para isso. Aí quando você vai nos estudos mesmo, publicados no quais as pessoas que defendiam se baseavam, a evidência era muito fraca. Era muito fraca. Eu lembro assim, a minha memória é ruim para números, né? E eu lembro assim que as doses para matar células tumorais no modelo in vitro era na ordem de milimolar. E isso, uma molécula que se comporta nesse tipo, a gente não leva para frente no estudo para prospecção de novos fármacos, porque é uma molécula que não tem potencial nenhum atingir níveis milimolar nos circulantes. A gente fala em micro geralmente, né, assim, que é 1000 vezes menos, né, assim, de maneira grosseira falando. E, então, assim, a evidência nos modelos animais que eles tinham eram muito fracas, muito fracas. E aquilo ali acho que foi um exemplo de como de todo mundo que usou aquilo, eu acho que é um exemplo de como manipular um paciente desesperado, né? Como você está ali manipulando, pegando uma paciente que está com uma doença que para muitos é entendida como uma sentença de morte, porque não entende que há muitas delas que já são plenamente curáveis, mas o câncer é o câncer, né? Sempre foi aquela coisa, né? O nome é pesado. O câncer, né? Estou com câncer, é uma coisa, né, que pesa na cabeça de qualquer um. E aquilo ali, as pessoas... Aí aquela coisa de vir os relatos, me chamava a atenção de ver na TV os relatos das pessoas. Eu me curei com isso. Mas as pessoas não contavam se elas estavam fazendo quimioterapia também. Sabe, assim, tudo... Um uso muito oportunista. Até programas de TV, né, levavam pacientes. E eu lembro de falar assim... Porque os cientistas escondem a cura do câncer, a indústria farmacêutica esconde. E agora aqui nós temos, né, uma molécula nacional que vai curar... Essa conspiração é a mais imbecil de todas, cara. Porque a indústria farmacêutica passa anos derramando bilhões de dólares investindo para procurar uma pesquisa e ia esconder a pílula que resolve o problema. Imagina quanto que ia vender. Assim... Nem sentido empresarial, empreendedor não tem isso. E aí a gente, só para... Essa ideia de fosfetanolamina foi para testes, né? Foi para testes. Primeira evidência foi que... Foi por causa disso? Por causa de todo... O Ministério gastou dinheiro para fazer o teste clínico aqui no Brasil, né? Até envolveu aqui um instituto aqui de Florianópolis que testou uma parte das análises. Assim, ela era contaminada, ela não era um pó puro. Era um pó com outros contaminantes, ou seja, o processo de síntese química dela não era tão bom. Não tinha nada, aparentemente, também que fosse causar um dano... Felizmente não tinha nada tóxico, né? Mas ela não era pura. Então já não cumpre um critério básico de produto farmacêutico, que é a pureza, né? E não mostrou eficácia nenhuma, né? Tentaram em paciente, já pularam para uma fase 3, assim? Já? Eu não me lembro a fase, se eram os metastáticos já, ou se era uma metastático fase 3, mas pegaram um grupo de tumores variados, né? Fizeram um pool de diferentes tipos tumorais, testaram e não viram nenhuma evidência que justificasse um estudo maior. Pararam então, ali. Assim, parou ali, né? Até onde eu me lembro, parou ali. Mas realmente nem o racional por trás, né? A plausibilidade biológica já estava fraca. Não tem, é muito fraco, muito fraco. Eu não... Quem sou eu para julgar o que aconteceu ali, né? Mas
Acho que existiu talvez uma boa vontade de alguns, mas com uma certa ignorância no sentido de não conhecer o câncer. E aí decidi fazer botar como diz, os pés pelas mãos e fornecer isso para a população, né?